Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 50 dias para um Pentecostes pleno em clamor ao Espírito Santo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e da terra toda a face e renovai. 38º dia. Aquele que faz do coração um templo. Essa é a meditação de hoje. Aquele que faz do coração um templo. Para quem você tem feito um templo do teu coração? É preciso deixar o Espírito habitar para que o nosso coração seja um templo para Deus habitar, para Deus morar, mas também para Deus reinar. Deus quer reinar primeiramente no nosso coração. Se Deus reinar no nosso coração, as guerras à nossa volta, as brigas, as divisões, elas cessarão, porque Deus encherá o nosso coração com o seu amor e a sua presença tocará tudo o que nós tocarmos. Por isso que nós precisamos deixar o Espírito fazer do nosso coração um templo para Deus. E para que esse templo seja erguido, nós estamos nesses 50 dias, gota por gota, dia a dia, clamando: vem Espírito, porque o meu coração precisa ser um templo para Deus. Por isso nós vamos rezar a ladainha ao Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador de nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor, de todo pecado. Livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e tepor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade,
nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo, e um coração puro, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes, para suportar as perseguições pela justiça, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa presença, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, nós os rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós os rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. 38º dia. Aquele que faz do coração um templo. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis? Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9. O ser humano é o verdadeiro templo onde habita Deus. O Espírito Santo nos contempla. Faz de nós templos de pedras vivas, como proclamou o apóstolo Pedro. Achegai-vos a ele, pedra viva que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. E quais outras pedras vivas vós também vos tornais os materiais deste edifício espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer vítimas espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 5. Desde a criação, o homem foi contemplado com a marca da imagem e semelhança do Criador. Deus contemplou sua obra e viu que tudo era muito bom. Esse templo vivo foi profanado pelo pecado. A história da salvação é a história da reconstrução do templo. No deserto, o templo era uma simples e provisória tenda que abrigava as tábuas da lei sacramental da aliança. Quando o povo de Deus chegou à terra prometida, entendeu que era preciso construir um grande edifício para abrigar esse sinal solene da presença de Deus. Surgiu o templo de Jerusalém. O primeiro templo foi construído pelo rei Salomão, mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, e foi destruído por Nabucodonosor II, e o povo foi levado para o exílio na Babilônia. O grande sonho era voltar e reconstruir o templo. Isso aconteceu mais ou menos 500 anos antes de Cristo. Até o nascimento de Jesus, o templo de Jerusalém sofreu muito com guerras e ataques. Mas durante a dominação romana, Herodes o restaurou para ganhar apoio dos judeus. Sabemos que o templo seria definitivamente destruído no ano 70 depois de Cristo. Até hoje, resta apenas uma parede que os judeus chamam de Muro das Lamentações. Certa ocasião, Jesus estava no templo e percebeu que ele havia se tornado um lugar de comércio. Ele purificou o lugar, expulsando os vendilhões do templo. Questionado, explicou: destruí vós este templo, e eu o reerguerei em 3 dias. Os judeus não entenderam e disseram que era impossível, pois a reforma havia durado 46 anos. O evangelista João explica de maneira certeira, mas ele falava do templo do seu corpo. Oremos para que o Espírito faça morada em nós, para que o nosso coração, a nossa vida seja refeita. Se há vendilhões, se há muitos habitantes dentro da nossa alma, esses precisam sair, porque o único que precisa habitar em nossa alma é Deus por meio do seu Espírito, pois nos fez a sua imagem e semelhança. Se nos fez a sua imagem e semelhança,
como vamos deixar qualquer um habitar em nós. Ora lá, bandara lá, iara lá. Vinde, Espírito Santo, que fazeis do nosso coração um templo. Xerere bandara lá, baralá, iara lá. Habitai em nós como sacrário vivo do vosso amor. Erele bandara lá, baralá, iara lá. Reconstruí o templo de pedras vivas. Xerele bandara lá, que é a vossa igreja, corpo de Cristo. Ora lá, bandari, que tere bandara lá, baralá, iara lá. Xerere bandara lá. Fazei de cada um de nós uma pedra viva desta edificação. Ora lá, bandari, que tere bandara lá, baralá, iara lá, baralá. Para que jamais ninguém mais habite na nossa alma, para que possamos nos tornar semelhantes a Cristo, ó Santo Espírito. Xerere bandara lá, baralá, iara lá. Habitai o nosso coração, a nossa mente, todo o nosso ser, Espírito Santo, para mudar o rumo da nossa vida, a direção em que a nossa vida se projeta e todo o nosso ser. Nós precisamos de Ti, ó Santo Espírito. Ora lá bandari que tere barala yarala. Ora lá bandar, para que nos tornemos imagem e semelhança de Deus em sua originalidade, para que tudo aquilo que o pecado deformou possa ser refeito. Ora lá bandara lá barala yarala. Pela tua ação e pela tua unção, para que possamos estar sempre unidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.